Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui com o segundo vídeo da nossa série aí sobre fatores intrínsecos e extrínsecos associados, então, né, os intrínsecos às características próprias do produto, do alimento, e os fatores extrínsecos em relação ao que tem aí nesse ambiente onde esse alimento se encontra, tá bom? E aí, no primeiro vídeo nós falamos sobre acidez, sobre pH, e nesse segundo vídeo eu vou falar mais sobre atividade de água. E tem um ponto bem importante para a gente compreender a atividade de água. A atividade de água é o nome que a gente dá a justamente, vou falar no português bem simples aí, a quantidade de água livre que vai ter nesse alimento para o desenvolvimento, para a multiplicação do micro-organismo. Ou seja, o micro-organismo ele vai precisar de água para fazer o seu metabolismo. E quanto mais água livre esse alimento possui, maior a chance também desse micro-organismo se desenvolver. Só que tem um detalhe, quando a gente fala em atividade de água, é um cálculo, inclusive, né? A gente utiliza o AA ou AW aí como sigla, e é um cálculo que tem a ver com o vapor de água pura, né? E aí o que acontece? Para que eu consiga fazer a definição da atividade de água de um alimento, eu preciso determinar isso em uma temperatura. Então eu sempre falo que o fator intrínseco à atividade de água, ele está diretamente associado há um fator extrínseco que é o fator da temperatura. E também há outro fator intrínseco ainda, que é a composição desse alimento, né? Então, o que tem de nutrientes aí nesse alimento, isso também vai influenciar no cálculo da atividade de água. Sempre que eu faço um processo nesse alimento onde eu reduzo, onde, por exemplo, eu posso fazer uma dessecação desse alimento, eu posso fazer um tratamento térmico que reduz a atividade de água, eu posso fazer um processo, né, que é uma desidratação do alimento, ou seja, todas as vezes que eu mexer em algum fator de nutriente ou algum processo externo que eu vá fazer nesse alimento, eu vou alterar a atividade de água. E o que acontece? Os micro-organismos patogênicos em geral, eles requerem uma atividade de água mais alta, em especial as bactérias. Geralmente as bactérias elas se multiplicam em atividade de água acima de 0,90, 0,92, 0,93. Tem diferença entre os micro-organismos, alguns são mais tolerantes, outros menos, mas botando numa faixa geral é mais ou menos isso. Quando eu falo de bolores e leveduras, mais uma vez, nós temos aí principalmente, né, os bolores que são bem adaptáveis, os fungos filamentosos, eles conseguem aí se desenvolver em atividades de água mais baixa. Mas volto a falar aquilo que eu já falei lá na acidez. A gente não pode se basear somente nessa informação para achar que não, o micro-organismo não vai se multiplicar. Porque, infelizmente, nós temos relatos aí de surtos, inclusive com salmonela. Tem um surto bem famoso aí envolvendo um alimento, que é o chocolate, que tem baixa atividade de água, e essa bactéria foi capaz de se desenvolver nesse alimento. Por que eu tô trazendo esse exemplo? Para que a gente não esqueça. Mais uma vez eu vou repetir que as bactérias elas podem se desenvolver mesmo fora das condições ideais, principalmente quando elas têm aí a chance, né, de vamos dizer assim, produzir genes de resistência que elas passam umas para as outras e aí acabam se desenvolvendo nesses alimentos. Então esse não pode ser a nossa única forma de assegurar a qualidade desse alimento. Eu preciso ter sempre obstáculos diversos aí à multiplicação dos micro-organismos patogênicos e controle sempre no produto final, que é o que a gente sempre fala aqui. Tá certo? Era isso que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo 2. E no próximo vídeo eu trago um pouco sobre o potencial de óxido-redução. Nós vamos falar mais sobre esse tema no próximo. Um beijo para vocês. Qualquer dúvida eu fico à disposição.